caminho da oração. Encontre paz e inspiração. Quem é Jesus? Baseado na pregação de Billy Graham. Quem é Jesus? Essa é, talvez, a pergunta mais importante, a mais fundamental que qualquer ser humano pode e, em última análise, deve se fazer ao longo de sua existência terrena. De todas as personalidades notáveis que já caminharam sobre esta terra, que deixaram uma marca indelével e inesquecível na vasta tapeçaria da história da humanidade, nenhuma, absolutamente nenhuma, se compara em poder, em influência, em mistério e, acima de tudo, em sua capacidade intrínseca de transformar vidas e destinos, à figura singular e inigualável de Jesus Cristo. Seu nome por si só possui uma ressonância que transcende as barreiras do tempo, ecoando através de séculos, ininterruptamente. Ele desafia os impérios mais poderosos que já se ergueram com grandiosidade e inevitavelmente caíram na poeira da história. Ele permeia e, de forma revolucionária, transforma as culturas mais arraigadas e antigas, moldando seus valores e suas percepções e, de maneira irrefutável, altera para sempre o destino individual e coletivo de milhões e milhões de vidas humanas. Sua presença é tão onipresente e central para a história que molda até mesmo a forma mais básica como contamos o tempo, marcando a linha do tempo civilizatória entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não há como escapar da sua influência inescapável, não importa onde você esteja no mundo ou em que ponto da história. Percebemos, na dinâmica do mundo atual, um interesse renovado, quase que uma busca incessante por Jesus. Recentemente, tivemos a oportunidade de ver uma minissérie dedicada à sua vida transmitida por uma das emissoras de televisão. Isso reacendeu discussões, provocou questionamentos e, para muitos, despertou uma curiosidade adormecida. Minha própria filha, em resposta a essa busca intrínseca da alma humana, sentiu-se compelida a escrever um livro com um título que reflete a profundidade dessa necessidade: Só me dê Jesus. Essa expressão encapsula a essência de um anseio por algo real, por uma conexão genuína. Além disso, observamos um movimento crescente entre os jovens, entre os adolescentes, que, diante das complexidades do mundo e das escolhas morais, levantam uma pergunta que se tornou um norte para muitos: o que Jesus faria? Isso demonstra uma sede por um modelo, por uma bússola moral que possa guiar suas vidas. É inegável que quase todo mundo, em algum momento de sua vida, já ouviu falar de Jesus. Seu nome ressoa em quase todos os cantos do planeta, em diferentes línguas e contextos. Contudo, essa familiaridade superficial não é sinônimo de um relacionamento pessoal. Milhões e milhões de pessoas, apesar de terem ouvido seu nome, não sabem realmente quem ele é em sua essência mais profunda, em seu caráter divino e humano. Eles não o têm em suas vidas diárias como um companheiro constante, nem em seus corações como o centro de suas afeições e esperanças. E é exatamente por essa ausência, por essa lacuna espiritual, que o mundo hoje se encontra em uma busca frenética por um Messias, por um Salvador que possa vir e nos libertar das amarras que nos aprisionam, das crises que nos assolam e da desesperança que muitas vezes nos consome. Há muitos anos, a voz profética de Ezequiel ecoou com uma mensagem que ainda ressoa poderosamente em nossos dias. Ele disse: procurei entre eles um homem, mas não encontrei nenhum. Pensem na profundidade dessa declaração. Em outras palavras, Deus, em sua soberania e em seu desejo de intervir na história humana, estava ativamente procurando um indivíduo. Ele buscava alguém sobre quem pudesse estender sua mão poderosa, alguém que pudesse ser agraciado com a sua bênção e usado como um instrumento para seus propósitos grandiosos na terra. E, no entanto, a constatação foi desanimadora. Ele não encontrou ninguém.
Ninguém que estivesse verdadeiramente disposto a se render completamente, a entregar sua vida de forma irrestrita a Ele, a se despojar de suas próprias vontades e ambições para abraçar a vontade divina. Essa ausência de rendição total é um lamento que persiste em todas as gerações. O cenário do mundo hoje, como podemos facilmente constatar ao ler os jornais e acompanhar os telejornais, é de uma corrida desenfreada. A humanidade parece estar em uma jornada louca, rumo, eu creio, a um ponto culminante de conflito e desordem, o que as escrituras chamam de Armagedon. Observem o que acontece, por exemplo, em regiões como o Oriente Médio, onde mesmo agora povos estão engajados em lutas, batalhando pelas mesmas questões que os afligem há séculos. Quantas reuniões foram realizadas na tentativa de encontrar uma solução duradoura? Quantas tréguas foram declaradas na esperança de um cessar-fogo permanente? Quantos tratados foram assinados com promessas solenes feitas por todos os lados envolvidos? No entanto, de alguma forma inexplicável e de maneira dolorosamente persistente, eles simplesmente não conseguem parar de lutar. A paz verdadeira parece sempre escapar. Essa incapacidade intrínseca do homem de resolver seus próprios conflitos, essa repetição incessante de erros e essa falha em aprender com a história nos leva a uma conclusão inquestionável, ainda que dolorosa. O homem é, em sua essência, um fracasso moral. Nossas tentativas de nos redimir por nossos próprios meios, de nos salvar por nossos próprios esforços, invariavelmente falham miseravelmente. Em face dessa falência humana, uma verdade resplandece com clareza cristalina: Deus é a nossa única esperança. Não existe outra fonte de redenção genuína, de paz duradoura e de solução para os dilemas humanos que não seja Ele. Nossa dependência dele é absoluta. Os planos de Deus para a humanidade e para o universo não são frutos do acaso ou de uma improvisação momentânea. Pelo contrário, eles já estão formados desde a eternidade, delineados com sabedoria e propósito. E estes planos estão declarados com uma clareza inegável nas escrituras sagradas que servem como nosso mapa e guia. E, fundamental para a realização desses planos divinos, à sua direita, no lugar de honra e autoridade no céu, está sentado um homem. Este homem, quando veio à terra pela primeira vez, experimentou a dor de ser desprezado, foi ignorado e cruelmente rejeitado pelos homens. E tristemente a situação persiste. Mesmo hoje, ele continua sendo, em grande parte, rejeitado e ignorado pela maioria da raça humana que prefere seguir seus próprios caminhos. Contudo, Deus, em sua soberania imutável e em seu amor incondicional, prometeu solenemente que este mesmo homem, Jesus Cristo, será o futuro governante do mundo, não apenas um líder terreno, mas o soberano supremo sobre toda a criação. Ele virá com poder absoluto e autoridade incontestável para destruir todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder que se opõe à vontade divina. Está chegando o dia, um dia que é inevitável e certo, em que todo joelho se dobrará diante dele. Será um reconhecimento universal de sua supremacia e senhorio, quer as pessoas queiram ou não. E toda língua confessará o seu nome, proclamando sua divindade e autoridade. Pense por um momento no calendário que usamos diariamente. Este ano, o ano 2000, e todos os anos que o seguiram, são contados depois de Cristo. A própria estrutura da nossa contagem de tempo remonta diretamente ao nascimento de Jesus. Não podemos fugir da sua influência, sua presença permeia a própria maneira como organizamos nossa história. Nossa geração, por mais que tente, não pode escapar da realidade, da centralidade e da relevância inescapável de Jesus. Ele é o ponto de inflexão da história. Ao longo dos séculos, a figura de Jesus tem sido objeto de fascínio e uma fonte inesgotável de inspiração para inúmeras obras de arte e literatura. Quantas peças teatrais foram escritas em sua homenagem, tentando capturar a dramaticidade de sua vida e morte?
Incontáveis livros foram publicados explorando cada faceta de sua personalidade e ensinamentos. Óperas grandiosas foram compostas e filmes foram produzidos em escala épica, todos eles buscando retratar a essência de quem ele foi e, crucialmente, de quem ele é. Recentemente, em março e abril, revistas de grande circulação como a renomada Newsweek e a US News and World Report dedicaram suas reportagens de capa a ele, evidenciando o interesse contínuo e a relevância universal de sua pessoa. A US News, em sua matéria de capa sobre ciência e ideias, trouxe um título que ressoa com uma profundidade teológica e existencial: Por que Jesus morreu? E isso nos leva inevitavelmente à pergunta central, aquela que realmente importa e que ecoa em todas as eras. Por que há tanto interesse por Jesus hoje? Quem é essa pessoa que em tão pouco tempo de vida terrena, ele viveu apenas 33 anos na Terra e a sua jornada mais longa, em termos geográficos, foi de menos de 160 quilômetros? Conseguiu fazer mais para transformar a história humana do que qualquer outro homem que já viveu? Seu impacto é imensurável, sua influência é atemporal. Seria ele apenas um herói popular, uma figura carismática que inspirou a imaginação de milhões? Ou talvez um revolucionário, alguém que buscou mudar as estruturas sociais de sua época por meio de preceitos morais e éticos? Ou, e esta é a questão mais crucial, a que exige uma resposta definitiva: ele é quem disse ser, o Filho do Deus vivo? Quem é essa pessoa que, com tamanha autoridade e convicção, exige de nós que o chamemos de Filho de Deus e que o sigamos, se necessário, até a morte? Essas não são perguntas triviais. Elas exigem uma resposta, pois o que cremos sobre Jesus Cristo determinará de forma decisiva o curso de nossa existência, tanto nesta vida quanto na eternidade. As Escrituras Sagradas, que são a nossa fonte primária de conhecimento sobre Jesus, nos afirmam categoricamente que ele era, de fato, um homem. Sua humanidade não era aparente ou parcial, ela era completa e inquestionável. Ele era o homem representativo, a personificação perfeita do que a humanidade deveria ser em sua plenitude original. Ele era o homem por inteiro, experimentando cada faceta da condição humana, não apenas em teoria, mas em vivência real. Tão profunda era sua identificação com a condição humana pecaminosa que ele foi inclusive identificado e contado entre os transgressores, assumindo sobre si a condição mais baixa da humanidade para nos redimir. Essa sua designação como Filho do Homem, que aparece impressionantes 83 vezes no Novo Testamento, sublinha sua profunda e inquebrável ligação com a humanidade que ele veio salvar. Há, de fato, inúmeros relatos nas Escrituras que nos lembram vividamente e de forma palpável de sua perfeita humanidade. A Bíblia nos ensina que ele sentiu fome, uma das necessidades mais básicas do corpo humano, após um longo período de jejum. A Bíblia ensina que ele estava cansado, a ponto de adormecer profundamente na polpa de um barco em meio a uma tempestade furiosa, revelando sua fadiga física. Ele experimentou as alegrias genuínas da amizade, tendo discípulos próximos com quem compartilhou sua vida e um círculo de pessoas que amava e com quem se relacionava de forma íntima. Contudo, ele também conheceu a amargura de ser mal entendido, de ser distorcido em suas palavras e de ser desprezado pelos líderes religiosos de seu tempo, experimentando a dor pungente da rejeição humana. Ele chorou no túmulo de um ente querido, Lázaro, demonstrando sua capacidade de sentir profunda tristeza e uma empatia avassaladora. Ele teve que lutar contra a tentação, enfrentando desafios morais e espirituais que testaram sua fidelidade a Deus. E, além de tudo isso, suportou a decepção, vivenciando as falhas, as fraquezas e as deserções daqueles que o seguiam. Todas essas experiências, em sua totalidade, sublinham sua completa e perfeita humanidade, tornando-o capaz de se identificar conosco em todas as nossas fraquezas, exceto o pecado. No entanto, em meio a essa humanidade inegável, Jesus fez uma afirmação extraordinária, uma declaração que o distingue de todo e qualquer ser humano que já viveu. Ele afirmou ser o único Filho de Deus. E mais,
Ele declarou sua existência antes mesmo que o mundo fosse criado, antes que a própria raça humana viesse à existência. Ele proferiu as palavras eternas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essas não são meras palavras, são a revelação de sua pré-existência divina. E em outra ocasião, com uma autoridade que calou seus oponentes, ele declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Com essas palavras, Jesus se separou categoricamente, de forma absoluta, de qualquer outra pessoa que já viveu ou que ainda viria a viver. Ele não é apenas mais um profeta, não é apenas mais um líder carismático, não é apenas mais um ser humano exemplar, ele é o próprio Deus encarnado. Em outras palavras, Jesus estava afirmando algo que desafia nossa compreensão temporal. Antes que Abraão nascesse, eu sempre sou o eterno presente. Com Jesus, não há um passado que o delimite, que o restrinja a um ponto de origem no tempo. E, igualmente, não há um futuro para o qual ele se projeta como algo a ser alcançado ou desenvolvido. Tudo em sua existência está no sempre presente, uma realidade contínua e imutável, sem começo ou fim. E essa presença eterna, essa realidade atemporal, é pessoal. Ele está falando com você, individualmente, nesta noite, neste exato momento. E ele está falando com todos nós coletivamente, com a humanidade como um todo. A sua mensagem, o seu ser, a sua essência é para o agora, para o presente em que vivemos. A Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, reforça essa verdade de forma poderosa e abrangente, afirmando sobre Jesus: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Imagine por um momento a grandiosidade dessa afirmação. Este próprio estádio onde estamos reunidos, com toda a sua engenharia e solidez, ou qualquer estrutura física sólida que conhecemos, montanhas, oceanos, edifícios, se despedaçaria, se desintegraria em suas partículas mais básicas se não fosse pelo fato de que é Ele, o próprio Cristo, quem o mantém unido, quem o sustenta em sua existência e coesão. Essa é a extensão inimaginável de seu poder criador e mantenedor, não apenas no passado, mas continuamente, a cada instante. A declaração do apóstolo Pedro em Mateus 16:16, "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", é um ponto crucial de reconhecimento na narrativa bíblica. Quando Jesus veio a Belém, é vital compreender que aquilo não foi o seu nascimento, no sentido de sua origem, de sua criação. Ele já existia, pré-existia antes daquele momento e daquele lugar específicos. Aquilo, na verdade, foi a sua encarnação. Foi o ato sublime de Deus, o Verbo eterno, se fazer carne, se tornar um de nós, assumindo a forma humana. Portanto, Belém não foi o lugar de sua origem, mas sim o palco da sua vinda em forma humana, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como o Evangelho de João nos revela com clareza e profundidade. É interessante e, para mim, profundamente significativo que Jesus, ao longo de toda a sua vida e ministério, nunca pediu desculpas pelo pecado. Ele não confessou falhas morais, nem se arrependeu de transgressões, porque simplesmente não havia nenhuma. Nenhum outro líder religioso, nenhum filósofo, nenhum sábio, nenhum profeta na história da humanidade jamais ousou fazer tal afirmação com autoridade. Ele desafiou abertamente seus oponentes a provarem qualquer erro em seu pensamento, qualquer falha em sua lógica ou qualquer falha moral em qualquer coisa que ele tenha feito. E ao longo da história, ninguém foi capaz de fazê-lo. Pense nos grandes líderes religiosos. Maomé não fez isso. Buda não fez isso. Ninguém mais na história jamais disse com autoridade e poder: teus pecados estão perdoados. Como podemos então explicar Jesus e a autoridade singular que ele manifestava em cada palavra e em cada ação? O Evangelho de João, no capítulo 7, atesta essa singularidade ao afirmar que ninguém jamais falou como este homem falou. Essa não é uma mera hipérbole, mas uma constatação de sua originalidade e poder em suas palavras. Além de suas palavras, ele tinha um poder sem precedentes para perdoar pecados.
Isso o distingue de todos os outros. Nenhum outro profeta na história, nenhum outro líder religioso jamais teve ou reivindicou a prerrogativa divina de perdoar pecados. Ele também demonstrou ter autoridade inquestionável sobre a própria natureza. Lembrem-se da cena. Quando o mar da Galileia estava revolto com ondas ameaçadoras e a tempestade rugia com fúria, ele, com uma calma sobrenatural, simplesmente levantou a mão e proferiu as palavras: "Cala-te, aquieta-te." E de forma imediata e sobrenatural, o mar se acalmou e a tempestade cessou, obedecendo à sua voz. Ele tinha autoridade absoluta sobre as doenças. Cada pessoa doente que se aproximou dele com fé e a quem ele tocou com compaixão e poder foi curada. Não se tratava de uma cura ocasional ou um efeito placebo, mas de um poder consistente e transformador que operava em todas as enfermidades. Mas e quanto à sua morte? Aqui novamente Jesus se diferencia radicalmente de qualquer outra pessoa que já existiu. Veja, Jesus foi executado. Ele não morreu de causas naturais nem por doença. Ele foi tratado como um criminoso, embora fosse perfeitamente inocente de qualquer crime. E aqui reside o mistério central e o milagre da nossa fé. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele, que nunca cometeu pecado, que era puro e sem mancha, se fez pecado por nós. Você consegue imaginar uma pessoa sendo a própria encarnação do pecado, tomando sobre si toda a iniquidade da humanidade? Foi exatamente isso que Jesus foi na cruz, um sacrifício vicário, tomando sobre si a nossa culpa, a nossa vergonha e a nossa condenação. O profeta Isaías, no capítulo 53, profetizou isso com uma clareza impressionante, séculos antes da vinda de Cristo, dizendo: "O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos." Em 1 Pedro 2:24, essa verdade é reiterada de forma pungente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, ou seja, na cruz. O profeta Miqueias, por sua vez, nos dá uma imagem ainda mais profunda e libertadora, afirmando que todos os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Eu estava lendo hoje sobre um lago na Rússia, o Lago Baikal, que é o ponto de água mais profundo do mundo, com milhares de metros de profundidade. E as Escrituras nos asseguram que nossos pecados, por meio do sacrifício de Cristo, estão sepultados nas profundezas do mar. Uma imagem de esquecimento total e perdão completo, como se nunca tivessem existido. As Escrituras declaram inequivocamente que, por causa do que Cristo realizou na cruz, Ele se fez pecado por nós. Ele foi executado em seu lugar, por você. Ele tomou sobre si o seu juízo, a sua condenação e o seu inferno. A implicação dessa verdade é ao mesmo tempo profunda e libertadora. Você nunca precisará ir para o inferno. Você nunca precisará comparecer diante do grande trono branco do julgamento final, se estiver em Cristo, se tiver aceitado o seu sacrifício. Mas, e isso é crucial, todos os outros, aqueles que o rejeitaram ou ignoraram, irão. A Bíblia é clara ao nos informar que chegará um dia inevitável e certo, em que Ele, o próprio Jesus, julgará o mundo inteiro. E você, sim, você, estará diante de Deus nesse grande julgamento. Pensem, centenas de vocês que estão aqui esta noite enfrentarão esse momento solene. Mas não se iludam pensando que estarão em uma grande multidão como esta, onde talvez possam se sentir diluídos ou seguros em meio a muitos. Não. Naquele dia, você estará sozinho. Você vai estar diante de Deus sozinho e terá que prestar contas do que fez com Jesus Cristo e de como viveu a sua vida. E, tristemente, muitos de nós vamos ficar terrivelmente decepcionados. Vamos clamar por misericórdia, rogar por uma segunda chance, mas naquele momento será tarde demais. A Bíblia descreve a angústia daqueles que clamarão para que as rochas e as montanhas caiam sobre eles e os escondam daquele que está sentado no trono, mas não poderão escapar. A crucificação de Cristo, para a mente humana não iluminada pela fé, é uma pedra de tropeço. Para os que perecem, é loucura. A própria Bíblia afirma isso. Muitos estão dispostos a aceitar os ensinamentos éticos e morais de Cristo quando ele diz: amem uns aos outros, ou façam aos outros o que querem que vos façam, e até aí eles vão. Eles admiram sua sabedoria, sua moral elevada,
mas param na cruz. No entanto, é precisamente na cruz, no sacrifício de Cristo, que você precisa chegar antes de realmente conhecê-lo em sua plenitude, em seu poder transformador. E para chegar à cruz de forma significativa, você precisa primeiramente confessar que é um pecador. E além disso, você precisa se arrepender do pecado. A palavra arrependimento é crucial aqui. Ela não é apenas um sentimento de tristeza, mas um ato de vontade. Significa que você se volta, que você muda de direção. Você está seguindo em uma direção em sua vida, talvez uma direção de egoísmo, de autossuficiência, de pecado. E o arrependimento implica que você está disposto a virar 180 graus, a ir em outra direção, a seguir a vontade de Deus. Você pode estar pensando, mas Billy, eu não tenho essa capacidade. Eu já tentei mudar, eu já tentei melhorar, eu me esforcei, mas não consigo. E você está absolutamente certo, por suas próprias forças, você não consegue. Mas a boa notícia, a verdade libertadora, é que Deus vai te ajudar se você se submeter a Ele. Se você disser com sinceridade em seu coração, Senhor, eu preciso da tua ajuda, e eu preciso da tua ajuda até para me arrepender, eu preciso da tua ajuda até para ter fé, para crer com o tipo de fé que eu devo ter, e Ele virá em seu auxílio, capacitando-o para o arrependimento e a fé genuínos. E então, além de sua vida exemplar, de seu ministério terreno, de sua morte sacrificial, há a glória de sua ressurreição. A Bíblia nos relata que o levaram e o sepultaram, colocando-o em um túmulo após sua morte na cruz. Mas o terceiro dia não foi um dia de silêncio e de luto permanente. No terceiro dia, algo extraordinário e sobrenatural aconteceu. Ele ressuscitou dos mortos. E a verdade que ressoa através dos séculos é que Ele está vivo esta noite. A realidade da ressurreição não é um mito, não é uma lenda, é o cerne, o fundamento inabalável da nossa fé. Quando algumas das mulheres e dos discípulos foram até o túmulo onde ele foi sepultado, encontraram não um corpo morto, mas 2 homens ali, 2 anjos, que lhes fizeram uma pergunta que transformou a tristeza em alegria, a dúvida em certeza. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus está vivo. E o que realmente inspirou os discípulos, o que os impulsionou a irem pelo mundo inteiro, desde Jerusalém até os confins da terra, pregando o evangelho com coragem, convicção e poder, foi a certeza inabalável da ressurreição. Eles não estavam pregando sobre um profeta morto, um mestre falecido ou uma filosofia distante. Eles estavam pregando sobre um Cristo vivo que havia conquistado a morte e o inferno e que tinha poder para mudar vidas. Estamos falando, portanto, de um Cristo vivo, um Cristo que não está distante e inativo, mas que pode e quer entrar na sua vida e no seu coração hoje. Ele tem o poder, a capacidade e o desejo de te transformar completamente, de verdadeiramente mudar quem você é, de dentro para fora. Ele pode transformar sua família, impactando os relacionamentos, curando feridas e restaurando a harmonia no lar. Ele pode transformar seu bairro, trazendo uma nova atmosfera de esperança e moralidade à sua comunidade. Ele tem o poder de transformar até uma cidade inteira, como Nashville, ou o centro do Tennessee. E sim, ele tem o poder de transformar o país inteiro, de trazer uma renovação espiritual em larga escala, se o deixarmos agir. O potencial de transformação, em todos os níveis, do individual ao nacional, reside na aceitação de sua soberania e em nossa rendição a Ele. A Bíblia nos dá a chave para essa transformação, uma promessa clara e acessível a todos. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crucial que você não apenas creia que Ele morreu em seu lugar, pagando preço pelos seus pecados, mas que também creia que Ele ressuscitou, provando sua vitória sobre a morte e seu poder para dar vida. Essa crença na ressurreição é metade do caminho para a salvação. A outra metade, inseparável da fé, é o arrependimento. Você vem a Ele e diz: ó Senhor, eu sou um pecador, reconheço minha transgressão, me arrependo por ter pecado, por favor me perdoe e me ajude a mudar. Mas então, após este ato inicial de fé e arrependimento, você precisa viver a vida, a nova vida em Cristo. E ali,
O Cristo ressuscitado, através da pessoa e do poder do Espírito Santo, está presente para te ajudar a viver essa nova vida depois que você veio a Cristo. Ele não apenas salva, mas capacita para uma nova forma de viver, uma vida em retidão e propósito. Se você está sendo tocado por esta mensagem, se as palavras de Billy Graham estão ressoando em seu coração, gostaríamos de fazer um convite especial. Por favor, curta este vídeo, compartilhe com amigos e familiares que também possam se beneficiar e inscreva-se no nosso canal. O seu suporte nos ajuda a levar esta mensagem transformadora a muito mais pessoas ao redor do mundo. É um pequeno gesto que faz uma grande diferença. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então, de fato, Ele não é Deus. E se Ele não é Deus, então a tremenda força que a sua figura, seus ensinamentos e seu legado exerceram ao longo da história, essa força que transformou nações e milhões de vidas, permanece sem qualquer justificativa lógica, histórica ou convincente. Não haveria justificativa para o impacto revolucionário que ele teve e continua a ter na civilização humana. Pense no apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, seu nome era Saulo. Ele era um perseguidor ineplacável de cristãos, um homem que respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, literalmente matando cristãos. Ele odiava Jesus e tudo o que ele representava. Mas um dia, no caminho de Damasco, uma luz brilhante e celestial o envolveu e ele caiu de joelhos, cego pela glória divina. Naquele momento ele soube, com uma certeza inequivocável que reverberou em sua alma, que era Jesus que estava ali, e na sua perplexidade e temor, ele fez a pergunta que define um ponto de virada, não apenas em sua vida, mas em toda a história do cristianismo. Quem és tu, Senhor? Isso está registrado em Atos capítulo 9 e é um testemunho poderoso da realidade de Jesus ressuscitado. E essa é precisamente a pergunta que você precisa responder na sua própria vida, em seu coração e em sua mente: quem é Jesus? Essa é a pergunta fundamental da nossa geração, em meio a tantas vozes e de tantas ideologias. Quem é Jesus? As opções, quando se trata de Jesus, são limitadas e as implicações da sua escolha são profundas e eternas. Jesus afirmou ser Deus. Ele se declarou o próprio Deus encarnado. Agora, se Jesus afirmou ser Deus, mas sabia em sua consciência que não era, então ele foi um enganador. Ele foi o maior impostor, o maior mentiroso que já pisou nessa terra, enganando milhões e levando-os a uma falsa esperança. Por outro lado, se ele achava que era Deus, mas não tinha consciência da diferença entre a realidade e sua própria ilusão, se ele vivia em um delírio, então ele era um lunático, um louco, um paranoico. Mas há uma terceira opção, a única que se alinha de forma consistente com os fatos históricos, com as evidências de sua vida, com o poder transformador que emana dele e com o testemunho de milhares de pessoas ao longo dos séculos. Jesus foi quem disse ser, Deus manifestado em carne. Pense por um momento na grandiosidade dessa verdade. O Deus Todo-Poderoso, o Criador que chamou à existência as estrelas cintilantes, os planetas em órbita perfeita e todo esse universo vasto e complexo. Aquele que sustenta tudo isso em perfeita ordem e harmonia. Ele é o mesmo Deus que, em seu amor inefável, quer entrar na sua vida e no seu coração hoje à noite, de uma forma nova, pessoal e íntima. Ele não está distante ou indiferente. Ele está próximo e ativo. Talvez você seja um membro de igreja há muitos anos. Talvez você tenha sido batizado, confirmado e tenha cumprido todos os ritos religiosos esperados pela sua tradição. Você participa dos cultos, faz as orações e se esforça para ser uma boa pessoa. Mas lá no fundo, em seu íntimo mais profundo, uma incerteza persiste. Você simplesmente não tem certeza. Você não tem certeza de que está verdadeiramente pronto para se encontrar com Deus face a face. Você não tem certeza de que escapará daquele grande julgamento final que a Bíblia descreve. Se essa é a sua realidade interior, então você precisa encarar de frente a pergunta angustiante que Pilatos, o governador romano, fez em um momento crucial da história, quando o destino de Jesus estava em suas mãos.
Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Pilatos, diante da multidão que clamava pela crucificação, tentou se eximir da responsabilidade. Ele pegou água e lavou as mãos, simbolizando sua tentativa de se declarar inocente daquele sangue. Esta noite, você pode seguir o exemplo de Pilatos. Você pode lavar suas mãos, pode decidir não tomar uma decisão. Você pode sair deste estádio, pode retornar à sua vida antiga, à sua rotina habitual, e, do ponto de vista eterno, nada terá acontecido de transformador em seu ser. A oportunidade passará. Mas lembre-se da resposta de Paulo. Diante da revelação de Jesus, Paulo estava temeroso, ele tremia. Ele estava atônito, maravilhado pela grandeza e pelo poder do que presenciava. E, diferentemente de Pilatos, ele fez a pergunta certa, a única pergunta que realmente importa quando confrontados com o Cristo ressurreto. Senhor, que queres que eu faça? E Jesus lhe deu uma direção clara, um comando que mudaria sua vida e o mundo. Levanta-te e vai. E é exatamente isso que Jesus está dizendo a você nesta noite, onde quer que você esteja. Seja nas arquibancadas, sentindo a mensagem em seu coração, ou aqui embaixo neste campo, ouvindo estas palavras. Levanta-te e vai. Levante-se do seu assento, não apenas fisicamente, mas em seu coração e em sua mente. Erga-se espiritualmente e faça um novo e sincero compromisso com Jesus. E ao fazer isso, ao se render a Ele, tenha a certeza inabalável, a segurança completa de que seus pecados foram perdoados. Veja, esta pode ser a única chance, a única oportunidade decisiva que você terá pelo resto da sua vida. É esta noite. Você não pode conseguir voltar a estas reuniões nesta semana. Você talvez nunca mais tenha outro momento como este, quando o Espírito Santo de Deus está falando tão clara, tão insistentemente, com você como está falando esta noite. A voz de Deus está te chamando agora. E Jesus, em Apocalipse 3:20, nos faz um convite terno, pessoal e poderoso que ressoa através dos séculos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus está batendo literalmente na porta do seu coração nesta noite. Ele não quer apenas uma visita superficial ou um reconhecimento casual. Ele quer entrar no seu coração, tomar residência ali, estabelecer morada. Ele quer mudar sua vida de forma radical e positiva, transformando suas prioridades, seus desejos e seu futuro. Ele quer ter um impacto profundo em sua comunidade, trazendo luz e esperança. Ele quer restaurar sua família, queirando relacionamentos e unindo corações. Ele quer abençoar cada aspecto da sua vida. E, acima de tudo, Ele quer te dar uma paz e uma alegria que você nunca conheceu antes. Uma paz que transcende qualquer circunstância, qualquer tempestade da vida. Ele quer perdoar todos os seus pecados, limpando completamente seu registro, tirando o peso da culpa. E Ele quer te dar a certeza de que se você morrer esta noite, irá para o céu, para a presença de Deus, para a vida eterna. Você pode ter essa certeza, esta segurança gloriosa, esta noite, antes mesmo de sair daqui. Antes de dar o próximo passo em sua vida, você pode ter a garantia da sua eternidade. E eu vou te pedir que faça algo que, para alguns, talvez seja muito difícil. Um passo que exige coragem, humildade e fé. Mas lembre-se, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava morrendo por você, individualmente. Porque Ele te amou com um amor incondicional, um amor que se entregou completamente. E Ele está te pedindo que venha, que dê esse passo e que abra o seu coração para Ele nesta noite. Se neste momento, enquanto você assiste este vídeo aqui no YouTube, existe qualquer dúvida em seu coração sobre a sua salvação, sobre o seu relacionamento com Jesus Cristo, se você não tem certeza de que está em paz com Deus, então eu convido você, agora mesmo, a tomar uma decisão onde estiver. Você não precisa estar em um templo,
ou em uma reunião presencial para entregar a sua vida a Cristo. Basta abrir o seu coração aí mesmo na sala, no quarto, no trabalho ou em qualquer lugar onde estiver assistindo. Essa é uma decisão entre você e Deus. É pessoal, é eterna. Não se preocupe com quem está perto de você agora. Não tenha vergonha. Deus conhece seu coração e está vendo a sua sinceridade. Tome esta decisão com fé. Você pode fechar os olhos, colocar a mão sobre o peito e em espírito de oração dizer: Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito. Entra na minha vida, transforma o meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que só Tu és o caminho, a verdade e a vida. A partir de hoje, quero andar contigo. Essa atitude, mesmo sendo feita aí onde você está assistindo, tem um valor eterno. É uma resposta espiritual profunda a um chamado de Deus. É como se você dissesse com todo o seu ser: Jesus, eu abro as portas do meu coração. Eu reconheço Teu amor por mim. Eu creio que Tu morreste por mim e ressuscitaste. Tu estás vivo e estás me chamando agora. Não adie mais, não endureça o coração. A decisão mais importante da sua vida pode ser tomada agora. E você nunca estará só. E se você está ouvindo e sentiu o toque de Deus, saiba que essa é a hora. Não há pressa, mas também não há tempo a perder. É agora. Não importa sua idade, sua história, sua condição. O chamado é para todos. Deus está falando com você diretamente através desta mensagem aqui no YouTube. Ele conhece suas lutas, suas dores, seus medos, suas quedas. E ainda assim, Ele te ama profundamente. Ele quer te restaurar. Ele quer caminhar com você. Então diga sim. Diga sim, Jesus. E se você tomou esta decisão agora, escreva aqui nos comentários: Eu recebo Jesus. Queremos orar por você, celebrar com você. E se esta mensagem falou ao seu coração, se te ajudou, se te edificou, por favor, clique em curtir agora. Isso ajuda muito para que esta palavra alcance mais pessoas aqui no YouTube. Compartilhe com amigos, com sua família, nas redes sociais. Você pode ser o instrumento que Deus usará para tocar outra vida. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Aqui você vai encontrar palavras que fortalecem, restauram e transformam. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça em todos os seus caminhos. E lembre-se, Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a verdadeira vida. Continue conosco no Caminho da Oração.